A vida além da sepultura, Ramatiz, Exílio Mais e Atanagildo. Considerações sobre a desencarnação. Pergunta: após abandonardes o corpo físico, quais foram as primeiras reflexões que vos acudiram ao espírito? Atanagildo: não senti grande diferença ao mudar para o mundo astral, por ter me devotado profundamente em vida à melhoria vibratória do meu espírito, do que resultou-me uma desencarnação bastante feliz. Mesmo quando nos encontramos ainda no corpo carnal, já podemos viver parte do ambiente astral superior ou inferior, em que iremos penetrar depois da morte corporal. Os hábitos elevados cultuados na vida física significam exercícios que nos desenvolvem a sensibilidade psíquica para depois nos sintonizarmos às faixas sutilíssimas das esferas do além. Assim como o cultivo das paixões denegridas também representa o treino diabólico que depois nos afundará implacavelmente nos charcos tenebrosos do astral inferior. Todo impulso de ascensão espiritual é consequente do esforço de libertação da matéria escravizante. Assim como a preguiça ou desinteresse por si mesmo se transforma em perigoso convite para as regiões infernais, os nossos desejos se rebaixam em virtude dessa habitual negligência espiritual para com o sentido educativo da vida humana, assim como também se elevam quando acionados pelo combustível da nossa aspiração superior e mantidos heroicamente à distância do sensualismo perigoso das formas. Não importa que ainda permanecemos no mundo da carne, pois desde que sejam cultuadas as iniciativas dignas, também estaremos usufruindo do padrão vibratório do astral superior, porque em verdade a entidade angélica que vive em nós, sintonizada aos mundos elevados, esforçam-se para sobrepujar a organização milenária do animal instintivo. Sob esse treino, mantido pelo exercício contínuo da ternura, da simplicidade, da simpatia, do estudo, da renúncia às seduções da matéria transitória, a desencarnação significa para nós um suave desafogo e mudança para melhor, que é um ingresso positivo no panorama delicado que já entrevimos em nossa intimidade espiritual ainda reencarnada. E a vida humana, em lugar de significar o famigerado vale de lágrimas, torna-se breve promessa de felicidade, assim como no céu púmbleo e tempestuoso podemos entrever as nesgas de nuvens que hão de permitir a passagem dos primeiros raios do sol da bonança. Quando sentimos vibrar no amago de nossa alma os primeiros reflexos do futuro cidadão celestial, modifica-se também a nossa visão da vida humana e do esforço criador da natureza. Pouco a pouco sentimos unidos à florinha silvestre, perdida na vastidão da campina, ao pássaro no seu voo tranquilo sob o céu iluminado e ao próprio oceano que ruge ameaçadoramente. É a mensagem direta da vida cósmica que se expressa em nós, convidando-nos aos voos mais altos e à libertação definitiva das formas inferiores, para nos integrarmos ao espírito imortal que alimenta todas as coisas. Quando me senti completamente desembaraçado do corpo físico, embora no meu perispírito ainda estrugissem os desejos e as paixões do mundo que deixava, mas não me deixei perturbar espiritualmente, porque já havia compreendido o sentido da vida material. Os mundos planetários, como a Terra, não passam de sublimes laboratórios dotados das energias de que a alma ignorante ainda precisa para tecer a sua individualidade, na divina consciência de existir e saber. Pergunta: e como sentistes a separação da família terrena? Atanagildo: a minha desencarnação significou-me a revelação positiva do mundo que já palpitava em mim, uma vez que já havia me libertado das ilusões provisórias na vida material, embora eu ainda permanecesse operando no corpo de carne. Em verdade, o meu espírito participava demoradamente da vida astral do lado de cá, porque de há muito desistira de competir nos embates aflitivos do personalismo da matéria, para apenas ser o irmão de boa vontade no serviço do bem ao próximo.
Encontrava-me no limiar dos 28 anos e vivia sozinho, pois meu pai havia falecido aos 48 anos de idade, deixando-me criança em companhia de uma irmã de 15 anos. Embora eu tivesse noivado poucas semanas antes de desencarnar, ainda não me deixara escravizar pela ideia fixa de só ser feliz constituindo um lar material. Eu considerava o casamento como grave responsabilidade espiritual, certo de que na vida prosaica do lar doméstico teria de pôr à prova a minha bagagem de afetos ou aversões que ainda pudesse trazer de vidas passadas. À medida que vamos nos libertando dos preconceitos, paixões, caprichos humanos, também desinteressamos-nos de garantir a identidade de nossa personalidade nas formas do mundo material. Compreendemos então que todos os seres são nossos irmãos, enquanto que o exclusivismo da família consanguínea não representa a realidade da verdadeira família, que é a espiritual. Embora os homens se diferenciem através dos seus organismos físicos e raças à parte, todos provêm de uma só essência original, que os criou e os torna irmãos entre si, mesmo que queiram protestar contra essa afirmativa. O lar tanto pode ser tranquila oficina de trabalho para as almas afinadas desde o passado, como uma oportuna escola corretiva e de ensejos espirituais renovadores entre velhos adversários que podem se encontrar algemados desde os séculos findos. Sem dúvida, o ninho doméstico é generosa oportunidade para a procriação digna de novos corpos físicos, que também auxilia os espíritos desajustados do além, aflitos para obter o esquecimento no organismo de carne, a fim de atenuar o remorso torturante de seu passado tenebroso. Mas é evidente que quando há grande capacidade do espírito para amar a todos os seres, isto lhe enfraquece a ideia fundamental de constituir família consanguínea e normalmente egocêntrica, sem que esta sua atitude represente um isolacionismo condenável. Jesus manteve-se solteiro e foi o mais sublime amigo, irmão e guia de toda a humanidade. E durante a sua desencarnação certamente não sofreu pela separação da família carnal, porque em vida o seu coração já se revelara liberto da parentela física, e ele bem nos comprova esse grande amor por todos quando formula a sublime indagação à sua mãe: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Deste modo, ser-vos-ás, faz compreender que não passei pelo desespero e pelas angústias perturbadoras do momento da separação de minha família consanguínea, porque em vida física já me habituara à confraternização sincera com todos os seres que cruzavam meu caminho, resultando que a minha saudade abrangeu uma família bastante extensa e paradoxalmente desligada da ilusão consanguínea. Pergunta: porventura não deixaste os vossos íntimos onerados por inúmeros problemas aflitivos, morais ou econômicos, que poderia fazer-vos sofrer no mundo astral? Atanagildo: minha mãe continuou a dirigir certa parte dos negócios de artefatos de madeira deixados por meu pai, cuja fábrica vendeu depois para poder custear os nossos estudos. Olívia, minha irmã, obteve boas notas nos estudos de piano e terminou o ciclo ginasial, tornando-se uma exímia pianista e mais tarde competente professora. Quanto a mim, logrei terminar o curso de engenheiro agrimensor e topógrafo em conhecida Politécnica Brasileira, o que serviu para garantir o meu sustento. Deixei minha progenitora na terra, vivendo com minha irmã Olívia, já casada com o abalizado médico paulista, em cuja casa ele ficou desde que falecera meu pai. Por causa das imposições da profissão que me obrigava a percorrer o interior do país, eu já vivia muito distanciado da minha família. Cheguei a ausentar-me dela por alguns meses seguidos, o que também deve ter atenuado a minha dor da separação. Pergunta: podereis nos expor as conclusões filosóficas que vos auxiliaram a ter serenidade na hora amarga da separação da família, a fim de que isso nos sirva de orientação espiritual? Atanagildo: quanto à nossa maturidade espiritual, nos permite entrever todas as existências passadas, como se fossem várias contas coloridas, unidas pelo cordão da verdadeira consciência espiritual. Verificamos que o nosso tradicional sentimentalismo humano está em contradição evidente com as qualidades de heroísmo e libertação do Espírito Divino, que nos dirige os destinos pelos caminhos do mundo planetário. A revocação de nossas vidas pregressas, com o consequente avivamento da nossa memória espiritual, também nos surpreende, constrangidos ante os dramas exagerados que
desempenhamos diante da morte do corpo físico que nos serviu no passado, em consequência da separação rotineira das várias famílias consanguíneas que temos constituídos na Terra. Verificamos então que a morte física é apenas o fim de um período letivo de aprendizado do espírito na carne, como acontece com a criança que termina cada ano do seu curso primário, preparando-se para as lições mais avançadas do porvir. A perda do corpo material não destrói as amizades nem os ódios milenares do espírito, porque este é sempre o eterno sobrevivente de todas as mortes. Quando compreendemos a realidade da vida espiritual, rimos-nos sempre das tantas vezes que temos chorado sobre os vários corpos de carne de nossos familiares terrenos, verificando que foram apenas vestimentas provisórias, que tiveram de devolver periodicamente ao guarda-roupa prosaico do cemitério. E também não escapamos de sorrir desconcertados ante as recordações de que os nossos parentes também choraram inconsoladamente as diversas vezes que tivemos de entregar o nosso traje de nervos, músculos e ossos à sepultura da terra. É um choro milenário a que as criaturas de todas as raças se entregam junto aos leitos dos enfermos e sobre os sepulcros carcomidos na mais crassa ignorância da realidade espiritual. A morte é a libertação e o túmulo, um laboratório químico que devolve à circulação as moléculas cansadas pelo uso. Quanto maior for a ignorância da alma no tocante da morte física, que significa a renovação de oportunidades benfeitoras, tanto mais se tornará crítica e dramática a hora de a criatura devolver o corpo emprestado e então reclamado pelo armazém de fornecimento da Mãe Terra. É por isso que os reencarnacionistas, que são conscientes da realidade espiritual, quase não choram pelos que partem para cá, nem temem a morte, porque reconhecem nela uma intervenção amiga para a libertação do espírito, auxiliando a iniciar sua nova caminhada no seu verdadeiro mundo, que é o além. No entanto, a maior parte dos religiosos dogmáticos e as criaturas descrentes da imortalidade da alma arrepiam-se diante da hora do falecimento. Os primeiros porque temem a eternidade do inferno, visto que nem sempre estão bem seguros de suas virtudes. Os segundos porque se defrontam com a ideia horrorosa do nada. Sem dúvida, para essas criaturas a morte sempre lhe aparecerá coisa lúgubre, indesejável e desesperadora. A nossa parentela física, à medida que vai desencarnando, prossegue no além as tarefas a que todos nós estamos ligados, para a aventura em comum. Assim, os que partem com antecedência preparam um ambiente feliz para aqueles que ainda se demoram na carne. Diante dessa verdade, não há justificativa alguma para os demasiados histéricos, os gritos estentóricos e as clássicas acusações escandalosas contra Deus, pelo fato de roubar os nossos entes queridos e fazê-los apodrecer em tristes covas de barro. Eis porque necessitamos despertar em vosso mundo a verdadeira ideia da imortalidade, que é o fundamento de nossa própria estrutura espiritual, trabalhando para que vós distancieis da ingênua presunção de que é preciso morrerdes no corpo físico, para só então sobreviverdes em espírito. Esse espírito está convosco a todo momento, em qualquer plano da vida, constitui o próprio pano de fundo de nossas individualidades, onde se encontra um magnânimo Pai que nos sustenta por toda a eternidade. Pergunta: achais então que, por sermos excessivamente sentimentalistas, esquecemos das qualidades superiores do espírito? Não é assim? Atanagildo: deveis saber que as manifestações de dor por meio de exageros gritantes ou brados compungidos sobre o corpo falecido nem sempre revelam sofrimentos reais e sinceros do que a serenidade e o silêncio que muitas vezes manifestam aqueles que sabem se dominar durante a separação do corpo do seu ente querido. Quantas vezes aqueles que se desesperam teatralmente desbruçados sobre os caixões de seus familiares não se pejam em breve de os estigmatizar com censuras acres e despeitos maldosos, só porque não foram beneficiados prodigamente no reparte cobiçoso da herança. Quantos esforços que, à saída do corpo do cônjuge, chegam a exigir socorro médico ou ensaios suicidas espetaculares, não suportam o prazo tradicional do luto terreno e se entregam imediatamente com incontida avidez a uma paixão violenta, seguido de apressado enlace matrimonial. Durante o período de comemoração dos mortos, em que o cemitério se torna bulicioso centro de atividades humanas, quantas criaturas que no decorrer do ano não tiveram tempo de pensar nos seus queridos, fazem então a tradicional limpeza do túmulo e no dia de finados iniciou ali um choro tímido, miúdo e controlado, na santa ignorância de que nós, os desencarnados, não apreciamos receber louvaminhas sobre o nosso cadáver apodrecido, existindo em
vosso mundo tantos jardins floridos e tantos recantos que convidam à meditação e à prece? Por que motivo escolheis os monturos de ossos e carne podre para homenagear nossos espíritos imortais? Pergunta. Quantos de vós vos esqueceis de nós por longo tempo, em vossas preces e vibrações, amigos, para um dia corredes apressados a nos festejar sob compungido programa marcado pelo calendário humano, entremeado de choros controlados pelo cronômetro dourado? Evidentemente, isso não passa de um sentimentalismo discordante da lógica e contrário aos sentimentos da alma imortal. Aqueles que cultuaram digna e afetuosamente as suas relações com seus familiares, quando estes ainda se encontravam encarnados na Terra, sem dúvida não precisarão chorá-los depois de mortos. Quando assim procederem, ficará abolido o choro à hora certa, nos cemitérios ou no redor nas igrejas, principalmente porque muitas vezes esse choro apenas encobre o remorso das velhas hostilidades terrenas que são muito comuns no drama da família humana. E essas hostilidades se resistem porque comumente o parentesco na Terra apenas esconde as almas adversas que a lei do karma ligou pelo mesmo sangue e carne, por não terem ainda aprendido a se devocionarem mutuamente. Que vale, pois, chorar o corpo que apodrece no seio da terra quando ainda não se aprendeu a amar em espírito? Pergunta. Mas no caso da vossa desencarnação, não podeis deixar de reconhecer que a dor dos vossos familiares constituiu sincero desespero, não é assim, Atanagildo? Sem dúvida, pois os meus familiares ainda não possuíam o esclarecimento espiritual que já me beneficiava e com toda honestidade devia descrer da possibilidade de ainda me tornarem a ver. Não sucede o mesmo convosco? Embora sejais espíritas, o que quer dizer reencarnacionistas, e acompanheis o meu pensamento através dos escritos do médium, já tendes porventura certeza absoluta de que sois imortais e estareis vivos no além. Assim que vos separardes da vossa família terrena, pergunta, auscultai bem a intimidade de vossa alma e chegareis à conclusão que ainda guardais alguma sombra de incerteza sobre isso, como se algo vos cochichasse ao ouvido que tudo não passa de fantasias criadas pela imaginação de um médium e não de comunicação de um espírito que se diz desencarnado e imortal. Quais serão as vossas reações emotivas diante do vosso ente mais querido inerte num caixão mortuário, na dependência apenas dos ponteiros do relógio para que seja entregue à cova triste derradeira da terra? Pergunta. Acreditareis porventura que ele partiu para um mundo conhecido, para onde devereis partir também, após alguns anos, meses ou dias, para um feliz encontro com ele? Pergunta. Acresce que, quando credes na imortalidade da alma e sabeis que a morte do corpo não é transformação miraculosa para o espírito, ficais na dúvida de encontrar os vossos familiares felizes e belos no mundo astral superior, pois que podeis defrontá-los horrendos e apavorados, caso tenham cultuado vida abominável na terra. Por isso, o costume humano é de evitar pensar na morte, considerando-a como se ela não existisse. Julgam si mesmo como insensível ou sádico, aquele que ousa considerar a morte como coisa rotineira e viável algum dia. No entanto, nem por isso ela será eliminada do vosso destino, porque também tendes os vossos dias contados. O ser humano não deve copiar a estultice do avestruz que diante do perigo cava um buraco e enterra nele a cabeça, crente de que assim estará salvo da ameaça perigosa. Há, entretanto, espíritos sadios que não temem imaginar até o seu próprio funeral e chegam mesmo a encará-lo de modo jocoso. Há também os que ironizam o convencionalismo das flores e coroas, quando os cortejos fúnebres se transformam em verdadeiros jardins suspensos, fazendo esvoaçar ao vento irreverente as fitas roxas com sentencioso derradeiro adeus. No entanto, o que vos parece acontecimento tétrico e que na vida material provoca rios de lágrimas, compungidas, é apenas benéfica libertação daquele que cumpriu na terra o programa traçado antes do último renascimento carnal. Indagai a libélula, que se farta da luz do sol e do perfume das flores,
Se ela achou funebre o libertar-se do feio e escravizante casulo da lagarta, pergunta. Mas vós temeis essa transformação, viveis aterrorizados diante da morte corporal, lutando para ignorar essa probabilidade no seu da vossa família. Se bem que ela vos pareça muito natural, desde que ocorra com estranhos ou com outros povos. Entre os encarnados, a morte só é considerada à distância, porque guardais dela um temor apavorante, contribuís para que não se consiga resolver um problema que na realidade vos toma de plena angústia e desespero. Essa deliberada fuga mental do fenômeno implacável na hora da morte, de modo algum vos auxiliará nas primeiras horas de além-túmulo, porque o medo é ainda o maior adversário astral daqueles que não se prepararam mentalmente para morrer. Pergunta. Mas volvendo às nossas indagações, devemos crer que o sofrimento de vossos familiares também se deve a excessivo sentimentalismo? Atanagildo. Não tenho razões para atribuir aos meus familiares exagerado sentimentalismo, mas também não tenho dúvida quanto ao seguinte: eles se lançaram desesperadamente sobre meu caixão mortuário, porque ainda ignorava a realidade da minha sobrevivência espiritual. Quase toda minha parentela e amigos eram muito afeiçoados à religião católica romana, e por esse motivo ainda pensavam pela cabeça dos seus sacerdotes, faltando-lhe, pois, uma infinidade de detalhes sobre a imortalidade da alma. Guardavam ansiosamente o respeitoso receio de ferir o tabu sagrado imposto pelo seu credo, que lhes proibia de fazerem quaisquer indagações sobre filosofias condenadas pela Igreja Romana. Não sabiam das reencarnações do espírito ou da lei kármica, ao mesmo tempo que temiam profundamente qualquer comunicação com os mortos, obedecendo ao mal interpretado preceito de Moisés sobre o assunto, embora nenhum deles fosse hebreu. Acredito que em outras existências tivessem vivido muito tempo à sombra dos templos religiosos dogmáticos, pois embora fossem adultos de sentimento, pareciam-me crianças de 10 anos, atemorizados com o diabo e compungindo-se com as complicações de Adão e Eva no paraíso. Em minha casa, a família atendia aos preceitos religiosos com louvável critério, mas quanto a coisas que ultrapassavam o entendimento rotineiro, os meus queridos atribuíam tudo a mistérios que não podiam ser desvendados pelo homem. Acreditava em Deus como sendo tradicional velhinho de barbas brancas, descansando sob confortável poltrona de nuvens alvejadas, e a distribuir graças aos seus súditos tomados de boa intenção. Aceitavam submissamente o dogma dos castigos eternos, que serviam para desagravar as ofensas feitas a Deus por aqueles que ainda não haviam requerido a sua carteira de religiosidade oficial. Confiavam num céu generoso conquistado em troca de apressadas conversões forçadas por algumas rezas ou orações. Enquanto se reservava um inferno para os teimosos que não aderiam aos seus estatutos seculares. Deixei uma parentela consanguínea entre tios, tias, irmã, primos, mãe e avós, que por vezes me dirigiam sentenciosos, advertindo-me fraternalmente do grande pecado de ser um livre pensador ou um renegado da verdadeira religião. Lamentava a minha repulsa às imposições de amigos e conhecidos que à força queriam me inculcar ideias restritivas aos meus movimentos fraternos e à minha ilimitada faculdade de pensar. Eu os considerava como inofensivas crianças, ainda presas a deliciosas histórias da carrocinha, que tanto me haviam embalado durante a infância tranquila. Eis os motivos por que não poderia considerar os meus parentes dotados de sentimentalismo falso à hora de minha morte corporal, pois eles eram apenas vítimas de sua própria ociosidade mental e ignorância espiritual, por haverem abdicado do seu raciocínio sagrado de almas livres, para só pensarem pela cabeça dos sacerdotes que ainda viviam em confusão consigo mesmo. Pergunta. Por que dizeis que os sacerdotes viviam em confusão consigo mesmo, Atanagildo? Porque os homens que realmente chegam a conhecer a verdade nunca procuram impor seus postulados a quem quer que seja, nem restringir a liberdade de pensamento de seus irmãos. No entanto, minha família era assediada constantemente por eles,
que assim tentavam criar dificuldades em torno de minhas atividades espiritualistas, realizadas, aliás, sem compromisso e sem condições de crença ou de seita. É óbvio, pois, que só uma confusão entre esses religiosos e os seus próprios postulados poderiam levá-los ao absurdo de procurar aumentar prosélitos na pressuposição de que, aumentando a quantidade, se pudesse melhorar a qualidade. Quando eu vivia na Índia, apreciava muito um provérbio oriental que, traduzido à vossa compreensão ocidental, deveria ser assim: basta-me a paz que do Criador em mim desceu, para que os outros também bebam a paz que neles há de descer. Quando não temos ainda essa paz, geralmente procuramos perturbá-la naqueles que já a possuem. Muitas vezes a preocupação aflitiva de salvar o próximo não passa de disfarçar a decepção que se aninha na alma fracassada. Pergunta: a vossa família terrena já era um conjunto de espíritos unidos por afinidade espiritual no passado? Tanagildo: conforme já vos esclareci, a maior parte de minha última existência terrena foi dedicada ao aprendizado espiritual, porque a exigência mais severa do meu karma resumia-se na dívida para com Anastácio. Desse modo, ligaram-me a um conjunto de espíritos eletivos à minha índole afetiva, sem grandes débitos do passado, mas desprovidos de grandes dotes de inteligência ou raciocínio de alto estirpe sideral. Eu havia reencarnado em ambiente médio de realizações comuns que não apresentava as figurações próprias das almas angélicas. No entanto, tratava-se de gente incapaz de solertes maquinações diabólicas dos espíritos trevosos. Minha mãe já me fora dedicada a ama na França, quando assumir a responsabilidade de auxiliar a me criar, depois de meu pai haver realizado um segundo casamento com uma criatura ociosa, que não passava de um objeto decorativo em nosso lar. Quanto a Olívia, minha irmã, já nos havíamos encontrado na Grécia por 2 vezes, e sempre estivemos ligados afetuosamente, mesmo durante os períodos de nossa libertação espiritual no além. A amizade dos demais parentes variava com sua maior ou menor afinidade para comigo, e nunca eles me hostilizaram, salvo um primo errante que era considerado a ovelha negra da família, pois vivia de chantagem e esperteza na capital paulista. Esse primo deveria ser espírito de excelente memória etérica, porque, embora eu lhe dedicasse sincera afeição, não escondia certa prevenção e deliberada vigilância para comigo. Talvez o seu subconsciente o tornasse temeroso de que eu lhe devolvesse a punhalada que juntos a outros havia me aplicado em Paris, nos fundos de Notre-Dame, na última romagem que lá me fora dado curtir. De todos os meus companheiros da última encarnação, resta Cidália, minha noiva, que em verdade é o espírito mais afim comigo em todo o grupo familiar, do qual me aproximei ultimamente no Brasil, pois são muitas as reencarnações que já tivemos juntos. Infelizmente ela se deixara seduzir demasiadamente no passado pelas facilidades do poder e do prestígio na Espanha de Filipe, o católico, do que resultaram para ela 3 existências consecutivas de retificação espiritual, desviando-se por isso da rota que seguimos para o definitivo aprendizado espiritual. Daí o fato de a nossa ligação na carta ter tido caráter muito fraterno, com muita avidez por estudos da mesma esfera mental, pois revivíamos os nossos experimentos esotéricos do Egito, Pérsia, Índia e da Idade Média. Pergunta: não se poderia supor que, ao contrário do que é sucedido à vossa parentela, foste mais beneficiados pelas oportunidades de estudos e contato com o melhor estirpe espiritual do mundo? Não teria sido a pobreza passada de vossa família o motivo que a impediu de conquistar maiores esclarecimentos espirituais? Tanagildo: bem sabeis que as maiores cerebrações do vosso mundo provieram de comovente pobreza, e algumas, paradoxalmente, sobreviveram mesmo no seio de enfermidades as mais daninhas. Há milênios, ouço dizer, na Terra,
que o principal motivo do sofrimento reside na grande ignorância espiritual. E, no entanto, o que menos faz a humanidade é procurar tão precioso conhecimento. Os séculos se acumulam sobre si mesmos, mas os homens continuam a repetir as mesmas coisas que já repetiram milhares de vezes em outras existências carnais do passado. Preferem expiar por meio de novas mortes corporais, tanto suas como de sua parentela terrena, a ociosidade de pensar e a indiferença de saber. Em sua maior parte, as almas terrenas apenas sobem e descem o mesmo degrau cansativo de inúmeras reencarnações, revezando-os no choro compungido sobre os esquifes cobertos de flores e suspirando temerosas diante dos túmulos marmoréus ou das covas deserdadas. Pergunta: querer dizer que há propositado desinteresse da humanidade pela sua felicidade espiritual, não é assim? Atanagildo: sem dúvida, o que há é desinteresse pela própria aventura espiritual e não falta de oportunidade educativa. Porquanto mesmo os teosofistas, espíritas e esoteristas, em sua maioria, raramente ultrapassam a leitura de uma dezena de livros educativos. Que se dirá então daqueles que ainda marcham asfixiados dentro do rebanho humano tangido por homens travestidos de instrutores religiosos, a pregar as mais tolas fantasias como as do pecado de Adão? As almas que já podem olhar do cimo de suas realizações espirituais a abranger a longa estrada percorrida com os pés sangrando para vencer a encosta agreste, sentem-se invadidas de imensa tristeza ao verificar como ainda sobe tão vagarosamente essa multidão humana que se move tão preguiçosa pelos caminhos espinhosos da vida física. Quando qualquer alma corajosa se destaca dentro dessa multidão negligente, laça e animalizada, hipnotizada ainda aos sentidos da carne, por ser uma criatura que pesquisa, estuda e desata com desassombro as algemas dogmáticas que a isolam do mundo e dos seres, é quase sempre um herói que surge da pobreza que em ambientes atrasados e até enfermos para se tornar em uma alma caluniada, perseguida ou incompreendida. Não é estranhável que assim aconteça, pois comumente se trata de alma liberta dos dogmas, tabus sagrados ou explorações religiosas, que procura, trabalha, renuncia, estuda, sacrifica-se, certa de que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A riqueza do mundo, que podeis achar muito valiosa para auxiliar aqueles que procuram a segurança e o conforto materiais, torna-se desnecessária onde se dá valor à látima, onde se dá valor à legítima sabedoria do espírito. Na procura da verdade, Buda abandona os tesouros da terra para buscar o entendimento espiritual debaixo da árvore de Bó. Paulo de Tarso troca o pergaminho acadêmico pela rudeza do trabalho de tecelão. Batista emerge no seio das matas e veste a pele rústica do animal selvagem. Francisco de Assis, coberto por um hábito paupérrimo, e finalmente Jesus nasce junto à manjedoura dos animais mal cheirosos. Pergunta: quais foram os principais fatores que mais contribuíram para a vossa tranquilidade espiritual e a ausência de medo por ocasião da vossa última desencarnação? Atanagildo: conforme já vos informei antes, tudo que ocorreu durante a minha desencarnação não foi além de 5 minutos. Tempo em que se processou a minha completa libertação da carne, mergulhei a consciência no provisório esquecimento individual. Na verdade, foram os meus raciocínios confortadores e provindos do conhecimento da autoespiritualidade que me evitaram o terror e o pessimismo, bastante comum aos espíritos que atravessam a vida material indiferentes à sua própria sorte. É certo que durante a minha desencarnação fui alvo de atenções sublimes,
mas não gozei de proteções indevidas, como é comum no mundo material, no seio da política e dos interesses humanos. Recebi o afeto e a proteção de um grupo de almas ternas e pacíficas que desejavam tributar-me o seu reconhecimento pelo fato espontâneo de as haver socorrido desinteressadamente quando permaneciam na carne. Pergunta: podemos crer que o estudo do espiritualismo pode favorecer-nos bastante por ocasião da nossa desencarnação? Atanagildo: acredito pelo muito que tenho observado. Que só uma incessante libertação e renúncia corajosa das ilusões da carne é que realmente nos desatam as algemas das vidas planetárias, assim como nos auxiliam muitíssimo durante as várias desencarnações próprias dos ciclos reencarnatórios. Recordo-me de que no heróico esforço de me ajustar à técnica assim espiritualista do mundo físico, inspirado pelo código moral do sublime Evangelho de Jesus, deixei-me explorar, combater, insultar e humilhar, ao mesmo tempo que se enfraqueciam os grilhões que ainda me aprisionavam aos interesses egocêntricos e às paixões ilusórias da matéria. A semelhança de libelo que, para se libertar, rompe o grosseiro invólucro da lagarta, eu também me esforcei para livrar-me do casulo da carne. A diferença no meu caso era que os laços vigorosos que me prendiam à carne eram o orgulho, o amor próprio, a vaidade, a cobiça, a avareza, a glutonaria e a paixão sensual. Só hoje é que posso dar valor a esse esforço terrível que não só me proporcionou a paz e a alegria na vida espiritual, como ainda me inspira a quaisquer sacrifícios futuros para o bem do próximo. O amor de Deus, que é inesgotável, significa sempre uma doação espiritual para todos, conforme ainda informou Jesus nestas singelas palavras: batei, a porta se vos abrirá. Pergunta: embora não tenhamos a intenção de vasculhar detalhes íntimos de vossa última existência, mas apenas uma finalidade puramente educativa, gostaríamos que nos explicasse a coincidência de haveres ficado noivo quando a vossa desencarnação prematura iria impedir-vos de realizar esse enlace conjugal. Esse noivado não passou de um acidente muito comum na vida humana ou representou alguma prova kármica e aflitiva para a vossa noiva? Atanagildo: tornando-nos noivos graças à grande afinidade espiritual que já cultuávamos desde o Egito, havia mais de 3.000 anos. Cidália havia atingido os 25 anos e eu os 27. Quando nos encontramos, sendo que nessa ocasião ela havia decidido permanecer solteira, a fim de aproveitar o seu celibato para se sublimar um incessante aproveitamento dos estudos esotéricos, teosóficos ou espiritualistas. Profundamente interessado como estava em solucionar os mais importantes problemas de sua alma, nesse afã eu a encontrei num tátua esotérico em cidade próxima. Em cidade próxima à em que vivíamos, onde aventamos então a ideia de nos unir pelo casamento para um autoestudo da espiritualidade, libertando-nos de qualquer dogmas ou compromissos associativos. Procurei então transmitir grande parte de minha bagagem espiritual e combinamos que, em face das nossas convicções elevadas sobre a razão da vida humana, livrar-nos-íamos das violências passionais e dos conflitos comuns à maioria dos noivados, que se atribuíam essencialmente na dramaticidade das paixões humanas. Esforçando-nos para realizar um labor caracteristicamente espiritual, procuramos fugir a inevitáveis desilusões, mas sempre deixam as emoções prematuramente satisfeitas. Mas apesar de tudo isso, nosso casamento não constava como realização indispensável kármica em nossa vida terrena, não existindo qualquer decisão do além a esse respeito. Havia só o determinismo de uma necessária e afetuosa aproximação entre Cidália e eu, laços afetivos que precisavam se fortificar antes de minha breve desencarnação. Havia projetos, importantes programas que combinaríamos no espaço, mas eles se referiam unicamente às existências futuras. Realmente, a minha enfermidade começou a se acentuar à medida que se aproximava a data do casamento. Recordo-me de que muitas vezes Cidália se deixava tomar por estranha melancolia, deixando-me entrever certo pessimismo dela a nosso respeito, sem que ela pudesse lobrigar a voz oculta que lhe predizia a impossibilidade
expõe o salício naquela existência. É certo que em face do nosso livre-arbítrio nós tanto podemos aumentar como podemos reduzir na Terra os encontros e as determinadas ligações que tenhamos projetado no além, aliviando ou agravando o nosso destino kármico. A administração espiritual sempre se interessa por quaisquer acontecimentos que possam proporcionar modificações para melhor em seus tutelados, assim como os pais se interessam pelos filhos que apresentam indícios de renovação moral. O nosso livre-arbítrio é que cria as situações boas ou más, que depois se transformam em implacável determinismo, e no próprio efeito da causa que geramos valores. Somos livres de agir e semear, mas implacavelmente obrigados a colher o resultado da semeadura. Pergunta. Quer-nos parecer que a vida humana é um ritmo inflexível de ação e reação, em que, graças à severidade da lei kármica, não conseguimos efetuar qualquer realização individual sob impulso de nossa vontade. Estamos certos desse modo de pensar? Atanagildo. Quando ainda nos encontramos encarnados, normalmente ignoramos o mecanismo completo dos planos seculares e até milenários. Aqui muitas vezes nos ajustamos de acordo com as sugestões dos nossos mentores espirituais. Nem sempre a vida humana é uma sequência implacável de ação e reação, sob o domínio absoluto de um karma intransigente e severo. Muitas vezes os acontecimentos que no mundo material são contrários aos nossos desejos e prazeres comuns são apenas partes que constituem um grande plano que elaboramos no pretérito e ao qual nos submetemos voluntariamente. No meu caso, por exemplo, estou ligado intimamente ao plano de apressamento kármico combinado com Ramatiz há alguns milênios, juntamente com outros milhares de espíritos exilados de outros orbes que tudo fazem para adquirir as qualidades e o padrão vibratório que tanto precisam reajustar, a fim de poder retornar ao seu planeta de origem. Delineamos um plano severo de trabalho, estudo e cooperação aos terrenos. Quando ainda nos encontrávamos no Egito, visando as atividades sacrificiais que poderão nos auxiliar com mais êxito e obtermos a nossa mais breve alforria espiritual. Desde que se desenvolva com sucesso a execução coletiva desse plano, acredito que ali por 2300 ou até o ano 2400 poderemos nos livrar de encarnações na Terra e retornar ao nosso mundo planetário, do qual fomos exilados assim que florescer a civilização Atlântida. Esse grande plano de aperfeiçoamento espiritual, combinado por um conjunto de almas que desejam apressar a sua caminhada, também significa um plano kármico dentro do karma do próprio planeta terráqueo, em virtude de havermos sido exortados do outro orbe físico, em face do nosso desequilíbrio espiritual. A lei kármica nos situou na Terra, que é de civilização primitiva e de clima geográfico muito mais rude do que o mundo que perdemos. Pergunta. Todos os sofrimentos, dores ou vicissitudes futuras já estão devidamente previstos nesse plano kármico de que tratais. No caso afirmativo, não poderá ocorrer exorbitância imprevista durante a concretização desse planejamento elaborado em conjunto. Atanagildo. Não podemos prever êxitos absolutos, mas sim a esperança de uma libertação mais breve para a maioria dos exilados de nosso planeta. Trata-se do restante do conjunto de espíritos que há muito tempo emigraram obrigatoriamente para o orbe terráqueo e que já apresentam bom adiantamento espiritual para habitarem um mundo melhor, no princípio do terceiro milênio. Presentemente eles já se desprendem e se emancipam das seitas, doutrinas ou filosofias restritivas e se tornam cada vez mais indiferentes aos preceitos e às convenções escravizantes do mundo material. Diferenciam-se dos espíritos terrenos porque estes ainda estão agarrados ferozmente aos seus interesses materiais, aos seus postulados religiosos, espiritualistas ou filosóficos.
defendendo verdades particulares e preocupadíssimos com um labor doutrinário alheio, mas muitíssimo esquecidos de si próprio. Mas não se pode garantir que nesse apressamento kármico todos os seus componentes vençam as derradeiras seduções tolas da vida física, para então envergarem a túnica nova do filho pródigo e retornarem ao seu lar planetário. O nosso plano de ação e reação não exorbita do karma terreno. Quanto mais severo for, tanto mais depressa aliviaremos-nos do fardo kármico, engendrando há tantos milênios. Conseguiremos a desejada libertação do plano terrestre. Desse modo, as nossas encarnações futuras representarão um estudo incessante, o emprego de todas as nossas energias no serviço heróico e sacrificial em favor dos espíritos da Terra. Aumentamos a responsabilidade do aprendizado terreno e agravamos as nossas vidas carnais futuras, mas em compensação poderemos reduzir o número de reencarnações que ainda falta para completarmos as derradeiras retificações kármicas. Em lugar de imitarmos o peregrino que viaja lentamente pelos caminhos do mundo terreno, admirando-lhes as clareiras, a vargem florida, as colunas polarizadas do azul violeta, ou que se detém em descanso sob a árvore amiga, preferimos nos transformar no atleta que, em fatigante corrida, renuncia ao encanto da paisagem, a fim de alcançar o mais breve possível ponto de chegada e receber o prêmio. E somos muitos nessa empreitada heróica, decisiva e esperançosa, à procura da nossa mais breve aventura espiritual e retorno à paisagem do nosso mundo bastante afetivo. Comparamos-nos a muitos fios de água que tentam convergir harmonicamente para o mesmo leito, a fim de formarem um rio caudaloso e de utilidade comum. Entre esses exilados saudosos de seu orbe, mais evoluídos do que a Terra, existe um elo íntimo desconhecido dos terrenos que, conforme nos adverte Amatiz, fala-los notarem a sua verdadeira identidade extraterrena e sentirem a estranha melancolia espiritual que lhes é comum. Pergunta: sempre pensamos que o karma é um determinismo absoluto, sem qualquer possibilidade de modificação em efeitos, depois de praticado um assamá, não é assim, Atanagildo? Há um só determinismo absoluto criado por Deus, é o fatalismo de um animal humano se transformar em anjo. Com a lei do karma, o que é a própria lei do progresso espiritual, podem se ajustar e conciliar as deliberações boas dos próprios espíritos, os quais têm o direito de compor agradáveis destinos na sua vida terrena, porquanto o Pai é magnânimo e concede alguns bens antecipados aos seus filhos, desde que haja fidelidade em seus deveres espirituais. A vontade de Deus não se compara a um mecanismo inquisidor de retificação espiritual. Essa retificação ocorre porque os seus próprios filhos titubeiam na caminhada. E por isso precisam retornar obrigatoriamente ao ponto de partida da ascensão espiritual. Se a humanidade, que se agita na superfície de todos os orbes suspensos no cosmos, realizasse movimentos absolutos harmoniosos e vivesse o mais elevado padrão de amor e sabedoria, sem dúvida o karma, a lei de causa e efeito, ou a ação e reação também seria um determinismo eternamente venturoso. Entretanto, não se justifica a excessiva dramaticidade com que encarais o karma, pois não passa de um processo normal e ininterrupto que conduz a centelha espiritual a desenvolver a consciência de si mesmo. Através das peripécias dolorosas, exílios planetários e retornos felizes, os espíritos terminam se enquadrando dentro desse determinismo venturoso, porque na verdade é o mecanismo que nos desperta para a felicidade eterna. Qual é a natureza essencial do karma em determinismo absoluto criado por Deus, senão um meio de proporcionar a aventura eterna aos homens? Pergunta:
Mas o certo é que ocorre de fato essa série de sofrimentos, dores e vicissitudes que não podemos considerar como sendo momentos venturosos, pois a lei kármica é implacável durante o reajustamento espiritual, não é assim, Atanagildo? É certo que as purgações individuais ou coletivas assim se fazem, porque no decorrer das mesmas criam movimentos irregulares ou desarmônicos, que não se ajustam ao abençoado determinismo do bem ideado por Deus. Quando nossas ações começam a gerar discórdias e a dificultar o determinismo feliz, que é o nosso karma cósmico, surgem as reações retificadoras a fim de que a engrenagem sideral prossiga na sua pulsão rítmica de harmonia e felicidade angélica, uma vez que sois vós mesmos que perturbais essa venturosa pulsação de equilíbrio espiritual, porque não podereis também intervir nele e elaborar novos planos que melhoram o vosso destino kármico no seio do karma do próprio planeta. O karma do indivíduo está submetido ao karma coletivo da família, ou de sua raça, ou do seu planeta. Este, por sua vez, está engrenado na pulsação do karma do sistema solar. Desde que exorbiteis do ritmo normal, venturoso e espontâneo estabelecido por Deus, tereis de ser retificados por outro ritmo severo e opressivo. Ora, se preferis antecipar o efeito ou a reação que geraste sobre vós mesmo no passado, que importa isso ao determinismo absoluto de Deus, que sempre é ventura, importa a vós mesmo, não é assim? A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo e Exílio Mais.